Fala, torcedor tricolor, para dar uma olhada aqui das informações do São Paulo desta sexta-feira, preparação para a partida amanhã pelo Campeonato Paulista. O André Hernan também trazendo aí informações importantes sobre o São Paulo, falou aí sobre Marcos Antônio, sobre o Alan, o interesse que o São Paulo já tem aí há dias, né, em relação ao Alan. Já deixar os créditos aqui na descrição, Band Esportes e ESPN Brasil. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. O Hernan, vamos falar da história do Marcos Antônio? Vamos. Então vamos lá, ó, tem bastante gente, mas tem que chegar a 2.000 curtidas para ter entrevista com quem, Felipe? Cristiano Ronaldo, que já está no nosso estúdio, tá? Cristiano, 2.000. Mas é ao vivo? É ao vivo? Ao vivo. Exclusivo? Exclusivo. Aqui no estúdio? Ele vai falar sobre Copa do Mundo, tá com a camisa de Portugal. Portugal ou Manchester United? Manchester United, né? Tá bom. Mas aí 2.000 likes, tá? 2.000 então, isso, tá isso. bom. E aí, Hernan? Não, a questão do Marcos Antônio é assim, Marcos Antônio e o São Paulo negocia com o Flamengo ou conversa com o Flamengo, tem um papo ali sobre dar ao Flamengo uma preferência de compra do Marcos Antônio. E por que o São Paulo abre essa possibilidade? Nos bastidores do São Paulo, o que eu ouvi foi assim, existe um assédio muito grande que não é de agora e já é público, né? Tanto que o São Paulo já recusou uma proposta pelo Marcos Antônio e a gente trouxe aqui essa informação, desse interesse e não desistência da contratação do Flamengo, do Marcos Antônio, do Flamengo contratar o Marcos Antônio. O que o São Paulo pensa? Ao dar essa preferência de compra pro Flamengo, tira um pouco dessa coisa do assédio. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. O jogador contratado pelo Flamengo, contratado pelo São Paulo, tá lá, exerceu a opção de compra, fez um novo contrato, ele começa a jogar bem, vem um clube gigante da Europa, vem um clube grande e faz uma proposta de 30 milhões de euros. A preferência de compra é do Flamengo. Flamengo, você vai cobrir essa oferta? O Flamengo fala, vou cobrir. Contrata o jogador. O São Paulo se resguarda de fazer uma grande venda do atleta. Então, beleza. Então, vocês vão comprar o jogador por um valor astronômico e aí você dá a resposta ao seu torcedor de que o Flamengo contratou porque exerceu uma preferência de compra, porque tinha alguém lá atrás grande querendo comprar. Um Lyon, sei lá, um Barcelona. Um outro clube da Europa. Outro clube da Europa grande. Ou o Cruzeiro que seja. O Cruzeiro, de repente, o Pedrinho BH decidiu investir e fez uma oferta de 25 de euros. Aí o Flamengo foi lá e cobriu, pagou 28. Opa, São Paulo decidiu vender. Então tá bom, beleza. É um jogador que está muito valorizado, decidiu vender a preferência do Flamengo, o Flamengo foi lá e contratou. Então, assim, como o Flamengo teria, no caso, se fechar e não está fechado, essa preferência de compra, você tira do seu cangote, vamos dizer assim, o Flamengo tentando tirar o jogador a qualquer custo e em cima de você. Então você elimina o Flamengo de ficar em cima do teu jogador e falando com o teu jogador e falando com o staff do jogador e mandando proposta toda hora. Porque assim, o São Paulo já avisou o Flamengo. Proposta de 7, proposta de 7,5, proposta de 10, o São Paulo não vai aceitar. Não vai aceitar? Não vai aceitar. E o São Paulo tenta ainda costurar nesse acordo, assim, eu estou falando de tentativa, isso ainda não está na mesa. Tenta ainda costurar nesse acordo de preferência de compra, de repente, retomar a conversa pelo Alan. Por que não? Então, assim, o São Paulo ainda não bateu o martelo de nada, não tem nada fechado, é uma ideia, é uma conversa inicial de dar ao Flamengo a preferência de compra para espantar esse assédio muito forte do Flamengo e ver seu jogador valorizado. Se vier alguém tentar comprar, o Flamengo cobrir, for um valor alto, beleza. O Flamengo ele tem 25 anos, vocês acham que vale tudo isso? Nossa. O Flamengo, o São Paulo precifica ele num valor Caio Jorge. Então, eu acho que 30 milhões de euros.
Eu acho que é muito. Mas ele coloca esse Bruno, valor... o que o Marcos Antônio tem jogado... Não, ele tem jogado muito bem. Eu entendi a questão da idade. Mas não anos é o só Caio a Jorge questão tem? da idade, é a questão da posição. Quantos anos o Caio Jorge tem? 21, 22, mas o Caio Jorge é atacante. Entendeu? Por exemplo, a comparação dele pode ser com quem? Com o Bidon? O Bidon. Marcos Antônio? É, Sim. Bidon. Mas Quanto Bidon... vale o Bidon? É, o Paquetá, né? Com Paquetá? Posição. Beleza. o Paquetá tem 28, o Marcos Antônio 25 e o Bidon tem 21. Isso. Só que o Bidon é um cara que o Corinthians não pretende vender ele por menos de 30 milhões de euros. Então, mas se o Bidon vale 30, o Marcos Antônio não pode valer 30 Só que também. a informação do Hernan bate com o quê? O São Paulo quer valorizar um ativo que é muito importante e é raro no mercado. Ou quer dizer, se o Marcos Antônio valer 30, Tá. tudo bem, o Bidon tem que valer mais. Então, mas assim, ó, pra mim, o que ficou claro, é por isso que eu falo que é complexo isso, e ele tá no começo. É uma conversa que está inicial. Muita gente, às vezes, se bobear, não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou tentando ser o mais claro possível. A ideia do São Paulo, ao negociar essa preferência de compra com o Flamengo, o que é? A ideia é tirar esse assédio que está muito forte agora. Entendi. E valorizar o ativo. Claro, e colocar um preço. Quer, e colocar um preço lá em cima. Sim, então, qualquer clube que quiser contratar o Marcos Antônio vai ter que ser um preço lá em cima, inclusive o Flamengo. Claro. E o Flamengo fica tranquilo que o São Paulo não vai negociar com outro clube sem o aval do Flamengo. Entendi. Entendeu? E eu acho que o São Paulo pode pedir quanto ele quer. Mas eu se sou um outro clube, não pagaria 30 milhões. Mas o São Paulo coloca esse preço... O São Paulo coloca esse preço porque é o famoso preço não quero vender. Claramente isso. E tá certo São Paulo. Isso aí. Então, E outra aqui coisa, discussão muito rapidamente. E outra coisa, tem que ver se o Flamengo vai aceitar pagar só a preferência de compra, entre aspas, só a preferência de compra. Que não, porque de repente o Flamengo quer o jogador incorporado lá, né? Mas aí será que vai pagar esse valor acima? É muito ainda embrionário falar. Eu vi muita gente ontem apontando o dedo, falando, o São Paulo está se vendendo, o São Paulo tá se apequenando e tal. Se você olhar no todo, no geral, no movimento em si, eu concordo. Sim, mas se você começar a analisar o bastidor, buscando uma informação ali, buscando outra informação ali, de fato o São Paulo está tentando o principal que é? Tirar esse assédio maluco que está vindo a todo momento. Mas o São Paulo está certíssimo. É tirar 7,5 agora, é tirar 10 que prometem chegar, é parar com essa loucura e deixar o jogador quieto, entre aspas, em paz, jogando no São Paulo. Fala, Bruno. Não, eu entendo, vamos lá, né? A gente sempre faz essa ressalva antes de dar uma opinião, que a nossa live é de informação e não é de opinião, mas para mim faz pouco sentido a única contrapartida nesse caso ser tirar a sombra do Flamengo agora. Para o São Paulo aceitar essa preferência do lado do Flamengo, tem que ter uma contrapartida muito mais forte. Por exemplo, o empréstimo do Alan ou a contratação de outro jogador. O simples fato de tirar hoje o Flamengo da jogada, colocando isso para o futuro, acho muito estranho e muito pequeno, sinceramente. Acho que essa é a palavra. Hoje é muito pequeno você entregar uma preferência de compra para o Flamengo sem nenhuma contrapartida. A contrapartida tem que existir. Mas a contrapartida é essa. A contrapartida é essa. Você ter, por exemplo, o Alan. Eu acho pequena. Eu acho uma contrapartida pequena. É que eu acho que mostra a força do Flamengo. Mas é só uma opinião, claro, enfim. Entendeu? Além do São Paulo, tudo bem, é uma atitude pequena do São Paulo, mas mostra ainda mais a força do Flamengo. Como o Flamengo, ele chega no clube e fala assim, eu quero esse jogador, então me dá preferência. Deve ter algum acordo, etc., nessas conversas, mas mostra a força do Flamengo para negociar com Mas o Alan é mais primeiro volante do que ele, né? Sim. Mordedor. O Alan é diferente, né? São posições diferentes, certo? Sim, exatamente. Caramba, é uma loucura. Eu vi muitas críticas nas redes sociais. O Leão lembrou aqui que, por exemplo, o Botafogo comprou o Danilo por 23 milhões de euros. Do Nottingham Forest. Dá pra fazer a comparação? O Danilo tá jogando muito. Eu vi o pessoal falar, assim, o Botafogo trata o Danilo como inegociável. Tanto que o Danilo não vai deixar o Botafogo nessa janela de transferência. Ele não vai pro Palmeiras. Se apresentando lateral ofensivo, com leitura defensiva interessante e tudo mais. Novo reforço do São Paulo. Vai ser titular? Não. Não. O São Paulo é o quarto reforço do São Paulo.
dentro da limitação orçamentária, quarto reforço, o quarto acima de 30 anos. Que a gente falava tanto da questão da renovação, né, do time, mas time sem dinheiro não consegue contratar jogador jovem. E tem a questão do Marcos Antônio, depois a gente explica. Ele é assim, ele tem uma característica diferente da característica do Mike e da característica do Cédric. Ele é um jogador que tem uma passada mais larga, ele chega mais no fundo do campo, vai disputar a posição numa região que o São Paulo tem opções. Assim como foi, por exemplo, o Dória. O Dória foi contratado, agora jogou um jogo, o Dória. Dória é zagueiro contratado. Bom jogador. Passou dos 30. Tem outros 5 zagueiros. Então, o Dória, o Sabino está jogando bem, o Dória, Coronel, goleiro reserva. Foi contratado, até agora não jogou. Rafael é o goleiro titular. O único reforço que veio para ser titular e mudar um pouco a característica do time foi o Danielzinho. Esse já entrou, chegou. Está jogando, que fez a campanha do Mirassol junto com o Lucas Ramon. A questão do São Paulo é do meio para frente, né? Conseguiu um reforço do meio para frente. Isso ele não tem conseguido até agora, pelas limitações todas. E eu acho que do meio para trás o São Paulo está bem servido. Meio para frente, mesmo com a volta de alguns jogadores machucados, o Caleri está ajudando muito, o André Silva pode voltar daqui a pouco, o Lucas está voltando a jogar minimamente, mas no setor de criação o São Paulo só tem o Marcos Antônio e o Pedro Ferreira, que é o menino da base. Nessa região do campo, o São Paulo tem pouca opção e tanto tem muita dificuldade em substituir o Marcos Antônio quando ele não pode jogar, né? Tem uma tela aí para a gente mostrar e eu queria que vocês comparassem, que são os laterais que o São Paulo tem hoje, para a gente mostrar, fazer uma comparação entre eles. O Lucas Ramon faz 32 mês que vem. Isso. Tá aí, o Mike, que veio da base, já tem 16 jogos sendo 13 como titular, o Cédric, 42 jogos sendo 36 como titular, e o Lucas Ramon, chegando, os números são desde março de 25, 31, 30 como titular. Gols e assistências, 2 e 2 o Mike, 0 e 3 o Cédric, 2 e 3. Enfim, os outros números estão todos aí, passes decisivos 11 do Mike, 40 do Cédric, 30 do Lucas Ramon. Estamos falando de times diferentes, né? O Lucas Ramon... E números de jogos diferentes. Jogos diferentes e tal. Estão parecidos. Mas você vê como os números do Mike são expressivos, né? Gosto dele. Então, pois é. Pra mim é o melhor dos três, joga aí. Porque o Mike, da turma toda da base, sobe a base, Cotia. É o cara, hoje, dessa nova geração, o que mais consolidado, vamos dizer assim. Não é super titular absoluto. Então, mas sabe qual é a diferença? É a posição que ele joga, ele é mais discreto, ele não é o 10, o 9, né? Vai decidir todo jogo. Exatamente, mas um jogador sério, um jogador que já tem uma certa maturidade. Eu gosto muito dele. Só que eu queria lembrar quem corneta o Cédric. Contrato zero, mais contrato longo? Não acho ele ruim, não. Só uma coisa, ele veio emprestado e todo mundo queria naquele momento a renovação, porque ele estava muito bem. É que agora ele pode ter caído, derrubou ali, não está jogando tão... Mas na época... Então assim, a gente às vezes critica uma diretoria que se não renova na época dele bem, jogando bem, olha que sacada, hein, tiraram esse cara e tal... E aí? Agora, beleza, ele vai ter depois um problema, mas... A discussão, sobretudo para jogadores acima de 30 anos, é por quanto tempo você renova. Né? Eu acho que o Cédric é um acerto do tipo do Sabino. O cara veio sem custo, sem time, sem preparação física, né? Mas agora eu acho que ele tem uma concorrência que o ano passado ele não tinha, justamente pelo crescimento do Mike. O Mike, na verdade, é da geração da outra copinha, né? Isso. Foi vendido todo mundo. Então, tá vendo? E olha ele o tempo. Olha olha o tempo. Isso, exato. E uma dúvida só que eu tenho do Lucas Ramon é o seguinte. O que são esses jogadores do Mirassol? É uma conjunção dos astros que se juntaram e fizeram uma campanha como essa, e todos eles juntos fizeram o que eles fizeram, ou se individualmente todos eles pode dar bom quando saem para os seus clubes?
Acontece também. Existem os dois movimentos. Então, assim, o Danielzinho tá se Era provando. Tipo a questão do São Caetano, né? Lembra, São Caetano? O Santo André também contra o Santos. Time com essa Aquela final do o Reinaldo, Paulista. que é um veterano que jogou pra caramba. Os 11 jogadores do Santo André, alguém deu uma vingadinha ou outra ali. Então, acho que é bom eu sempre você fico tocar nessa nisso, dúvida. Porque eu acho que o Danielzinho, primeiro que ele era um jogador do Mirassol que se destacava no Mirassol por diversos aspectos. Ele era o capitão do time, toda a construção do time passava pelo pé dele, ele era o principal jogador do time. Aí o Lucas Ramon não era nem titular absoluto do Mirassol. Revezou com o Daniel Borges muitas vezes. Acho que são expectativas diferentes. Acho que o Danielzinho chegou e já acrescentou alguma coisa a um elenco que tinha muita dificuldade de criação, né? Bastante, não Ele é alguma combina- coisa, é não, ele bastante. combina É um jogador bem. importante. Muito bem. E o São Paulo vai enfrentar o Primavera nesse fim de semana. Acho que com o time mexido, provavelmente, né, Arnaldo? Cara, eu não sei. Eu acho que o Crespo deveria fazer a mesma coisa que o Dorival fez ontem e que o Abel fez em Ribeirão Preto. Mas e o medo do fator português? Então, mas é que tá, são coisas diferentes, né? Ontem, por isso que eu comparei o Dorival. O Dorival ontem ele escalou um time que era mesclado, não era só moleque, tinha jogadores experientes, numa organização sensata. Não como o São Paulo foi escalado contra a Portuguesa, né? E acho que por isso o Corinthians ganhou. Não foi tão simples, até sair o primeiro gol tão enroscado. Tá? Mas acho que eu sei que a posição do Palmeiras e do Corinthians é mais confortável no campeonato para você fazer um tipo de escolha dessa. Mas, cara, eu não vejo você esticando, ainda mais num elenco que tem limitações sérias, esticando a corda toda hora de um time que jogou 3 partidas seguidas com a mesma escalação, praticamente. Não, agora é hora de parar, pô. Mas ele tem 7. Se ele vencer, ele vai a 10. E vai pra última rodada com boa chance Mas de o Vessa, classificar. dá pra ganhar o jogo, cara, O com Corinthians fez 4 reserva, partidas. cara. É isso que tem que fazer. Não. Entendeu? Mas Porque dá pra depois é o tirar Grêmio. todos, você acha? Todos? Gente, Dá pra... não, se tirar todos não digo, mas Corinthians tirou todos. 6, 7 dá E pra fazer. deixou os caras pro segundo tempo. Então, mas assim, tirou todos, mas tinha o Garro, né? Tinha o Vitinho, tinha o lateral direito estreano, tirou Matheus todos. Pereira. Tinha o Ramalho, que não estava jogando. Então, tipo assim, né? Você põe lá os 3 zagueiros reservas do São Paulo, dá pra jogar. Dá pra jogar. O o Mike, Wendel no O lugar. Mike, que é moleque, tá voando. Pode botar o Cedric, que não jogou, pode Isso. botar o E Lucas volantes? Bobadilha. Aí você tem. Aí ferrou. Aí é o problema. Esse é o problema. Pablo Aí não Maia, tem jogador. Ainda tem esse enrosco do Alisson. É que o Bobadilha caiu, mas a gente não falava disso há pouco tempo Não, o atrás Bobadilha é dele. essencial pro time. Então, Então, mas Esses são os 3 setor, titulares, você não né? tem substituto para os 3 titulares. quanto que vocês vão falar do Marcos Antônio? Vamos. Então, tá. Então, pois é. Esse é o problema. Eu acho que ele teria que mudar o sistema pela ausência de o peças. Dorival no meio ontem de campo. mudou. Foi pro 4-3-3 porque ele não tinha outro volante pra pôr também. Ele Pois é. mudou. Ele mudou. E o Talvez Luciano, até seja uma possibilidade, se você for escalar um time alternativo. é uma figura que não deve ir pro jogo, sentiu. no Ele último treinou jogo. hoje. Treinou? Treinaram todos os caras hoje. Então, Você tá achando que vai, eu acho que não deveria. Eu acho que pinga aquela coisinha, né, que o Arnaldo falou da... pra mim, ninguém. Do classificar, né? É isso. E outra. Tem a fala do presidente lá atrás. Quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas. O jogador fala... Primeiro que não vai... sabe o que eu devia falar pro Crespo? Falou assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio, que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele Não, quer estado cheio, ok, né? E eu acho também Gente. que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Deveria. Por exemplo, o Wendel não pode começar? Deveria. O Luan tá em condição? O Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar... Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Lucas não jogou bem contra o Palmeiras? O clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito bem. Mas por quê? O Alisson não pode Então ressurgir poderia no jogar, jogo? Pode. falando nesse time contra o Claro que Primavera. pode. Não O poderia Alisson acho que ressurgir. não vai. A informação agora é que os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de
fora do país. Mas várias janelas Estados fecharam Unidos, já, né? Estados Unidos. Algumas estão abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, O Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim Não adianta que você faz- trazer. Depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai, assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal, mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas então ele seria dá uma- lá, seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era Coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. O São Paulo, se ele perder do Primavera, ele vai... Ele pode se enroscar de novo. É. É curioso, porque o Eu acho que confronto não, entre mas- Noroeste e Santos, É isso. alguém vai perder ponto ou os dois vão perder pontos. Então ajuda um pouco, né, nessa ainda, porque o São Paulo só tem um ponto a mais que o Santos. Vamos combinar, né? Isso mesmo. Mudou. Não estão falando nem para classificar. É assim, o São Paulo tem 7. O Velo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 4. Se o Velo ganha do Bragantino em casa, ele vai a 7. Né? Então, não é um... Ao mesmo tempo, se você ganha e faz 10, você já está possivelmente entre os 8, aquela coisa. Então, né, são poucas rodadas. Ou 3 vai chegar com chance na última rodada para ir. É isso, torcedor tricolor, as informações do São Paulo. André Hernan, pessoal aí da Band Esportes, projetando já essa partida pelo Campeonato Paulista. Jogo importante. Amanhã, nesse jogo. Falaram também aí sobre o André Hernan, né? Falou sobre o Marcos Antônio. O Flamengo ainda tem esse interesse no Marcos Antônio, mas eu acredito que ele vai continuar no São Paulo. Tem até uma matéria aqui no GE, né? São Paulo resiste aí a investidas do Flamengo e planeja renovar contrato de Marcos Antônio. O Flamengo que insistiu na contratação, mas o tricolor fechou as portas para a negociação. O Flamengo até tentou, né? Na última conversa, o São Paulo fez uma espécie de acordo de cavalheiros com o Flamengo e prometeu avisar ao clube carioca quando decidir que irá negociar o atleta. A iniciativa visa dar um basta aí na busca incessante do rubro-negro pelo atleta. Segundo a apuração, né, do GE, a intenção do São Paulo é ter o controle total da operação, vender apenas quando quiser e definir qual o valor para negociar o atleta. Então o Marcos Antônio vai ficar aí no São Paulo. O torcedor ficou até ali um pouco preocupado, né? É uma possível saída, mas o Marcos Antônio segue no tricolor, joga muita bola, um dos destaques aí do time. E amanhã tem esse jogo importante contra o Primavera. A escalação aqui do São Paulo, provável escalação para esse time para esse jogo de amanhã, desculpa. O Luciano ele retorna aos treinos antes dessa partida. Aqui, segundo o GE, um provável São Paulo com Rafael, Mike, Sabino ou Dória, Arboleda, Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho ou Pablo Maia, Lucas Moura Ferreira, Luca e Caleri, ou pode ser que o Tapia. Esse é o provável time do São Paulo. O André Silva segue em processo de transição, confronto com o Primavera aí. Ganhou uma cara, né, de decisão, São Paulo que ocupa a 11ª colocação, restando 2 rodadas para o fim da primeira fase, e precisa pontuar aí para seguir com chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então precisa pontuar amanhã. Acredito que dá para vencer, né, com todo respeito aí ao time do Primavera, mas é um jogo para o São Paulo vencer. O time vê nessa sequência 3 partidas sem perder, 2 vitórias, 1 empate. Venceu o Flamengo, venceu o Santos e na sequência empatou com o Santos no Brasileiro. E eu acredito que dá sim para vencer essa partida de amanhã. Mas é aguardar. Deixa o seu palpite aqui abaixo. O like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.